Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula de física começando. O tema da aula ainda na sequência de aulas sobre impulso, quantidade de movimento e colisões. E agora a gente chegou no grande momento, que é analisar as colisões, as características de corpos colidindo. Prontos para a aula? Separou o papel, separou sua canetinha, já está tudo pronto? Então vamos começar a nossa aula. Vem comigo. Olha só, meus amores, quando a gente fala de colisões, já partindo da ideia que você já assistiu a aula do que é impulso, do que é quantidade de movimento, que a quantidade de movimento ela é conservativa nas situações onde não há ação de forças externas, ou seja, nos sistemas isolados. E você também já aprendeu o que é velocidade relativa no item A. No item B, desse tópico que a gente está discutindo, você já aprendeu o que é coeficiente de restituição. Chegou agora a gente classificar as colisões. Tudo pronto? Olha, acompanha comigo. Quais são os tipos de colisões que a gente tem? Vamos então para a primeira colisão. Ah, professor, o senhor já começou no item C? É porque essa aula é uma continuidade de outras aulas. Então, se você eventualmente não assistiu às outras aulas, meu conselho, minha sugestão, volta nessa playlist, assiste às aulas anteriores a essa, e essa passará a fazer mais sentido para você, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro tipo de colisão que a gente vai discutir é a colisão que a gente chama de colisão perfeitamente elástica. Anota aí, ó, colisão perfeitamente elástica. O que é isso? Bom, essa colisão ela vai acontecer com as seguintes características. Canetinha azul e vamos lá. Primeira característica dela, ela é uma colisão onde o coeficiente de restituição dela é igual a 1. O que é isso? Ou seja, ela restitui 100% dos movimentos envolvidos. Toda a energia usada antes da colisão é devolvida de volta aos corpos envolvidos após a colisão. Então a gente pode afirmar que além do coeficiente ser igual a 1, a energia, tá aqui, ó, a energia cinética desses corpos antes da colisão, tá aqui, ó, antes da colisão, vai ter o mesmo valor da energia cinética após a colisão. Não há perdas. Imagina, quando essas duas coisas colidem, escute só, ó. Quando dois objetos colidem, emite um som. E o som é uma energia sonora. De onde veio essa energia? Da colisão. Então quer dizer que após a colisão, se houve barulho, certamente não vai ter mais a mesma energia disponível para ser devolvida aos objetos, concorda? Outra coisa, parte dessa energia é dissipada na forma de calor. Então, essa coisa de falar que existe uma colisão perfeitamente elástica, isso é só teórico. Na prática não tem. Toda colisão é um pequeno desperdício de energia. Então, falar de colisão perfeitamente elástica é falar de uma situação que é meramente teórica, certo? Agora, lembrando que nas situações que não envolverem ações externas, ou seja, só os corpos que fazem parte da análise estão interagindo, aí a gente pode também afirmar que a quantidade de movimento que existe antes da colisão coincide com a quantidade de movimento que existe após a colisão. Por que disso aqui? Vamos lá. Vamos pegar aqui a caneta vermelha e vamos aqui. Por que é 100%? Porque ele devolve toda a velocidade. Se os objetos têm a mesma massa e recebem a mesma velocidade de volta, então a gente tem um sistema conservativo. Sistema conservativo. Conserva a energia cinética do início e do fim, certo? Agora, por que eu digo que a quantidade de movimento ela se conserva? Porque nós estamos falando de um sistema isolado. Isolado. Todo sistema isolado vai conservar a quantidade de movimento. Ou seja, eu não estou me preocupando com coisas externas. As coisas externas não trazem resultados significativos sobre minhas colisões, tá bom? Essa primeira parte aqui não é relevante. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que a quantidade de movimento ela se conserva por se tratar de um sistema isolado. Agora existe um segundo tipo de colisão. Vamos lá, segundo tipo de colisão. Essa colisão a gente chama ela de parcialmente elástica. Parcialmente elástica.
Essa é mais real, tá bom? Essa é real. Ah, deixa eu só anotar que essa aqui é mais teórica, né? É para situações teóricas. Pronto. Então, nessa situação da parcialmente elástica, significa dizer que o coeficiente de restituição, ele não é 1, ele é menos que 1. Ou seja, ele não é 100%. Ele restitui, só que ele restitui menos que 100%. Ou seja, após a colisão, por exemplo, você pega uma bola de basquete, você solta e ela quica com muita facilidade. Mas após ela colidir com o chão, ela já não volta mais com a mesma energia que tinha. Ela já tem uma perda de velocidade no processo. Então a gente diz que esse coeficiente ele é menor que 100%. Porém, ele não é zero. Então ele é algum valor entre o 0 e o 1. Ele está aqui pelo meio. Ele vale mais que o 0, mas vale menos que o número 1. Ou seja, ele está em algum valor entre o 0 e o 100%. Isso já é mais situação mais real, né? Agora, a energia cinética que ele tinha antes já é diferente da energia cinética do depois. Depois da colisão ou após a colisão, ele vai ter menos energia cinética. Então, a energia do início vale mais do que a energia do final. Já é um sistema que tem perda de energia, é um sistema dissipativo, ele dissipou energia, certo? Agora, vamos falar da quantidade de movimento. Como o sistema é isolado, então ele continua preservando, conservando a quantidade de movimento. A do antes e a do depois vai ser igual. Antes e após. Por quê? Porque a quantidade de movimento ela não tem a ver com o sistema ser conservativo, ela tem a ver com o sistema ser isolado. Então, dois carros bateram no trânsito. Pá, bateu. E houve um afastamento, assim, tum, pronto. A quantidade de movimento foi conservada. Se os carros não estiverem freando. Porque se eles estiverem freando, aí tem a ação dos freios, que é uma ação do atrito do chão sobre os carros. Aí o sistema já não é mais isolado. Mas numa situação que dois carros batem, mas não estão freando, aí a gente pode desconsiderar a ação de forças externas, resistência do ar e etc. E dizer que só houve forças internas e numa situação de forças internas, sistema isolado, quantidade de movimento se mantém. Tudo bem? Agora vamos para o terceiro tipo de colisão, o terceiro e último, porque essa aula é bem direta ao ponto, sem arrudeios. Aqui a gente tem o terceiro tipo de colisão. Opa, esse I ficou ridículo. Vamos lá. I. Pronto. O terceiro tipo de colisão é chamado de colisão inelástica. Inelástica. Não possui elasticidade alguma. Então, durante a colisão, não há restituição do movimento. Os objetos batem e eles ficam grudados um ao outro. Não há velocidade de afastamento após a colisão. Eles batem e ficam grudados. E aí, nesse caso, se repete o probleminha da energia cinética antes da colisão ser maior do que a energia cinética que se sobrou após a colisão. Também não coincide. Mas se a gente tiver uma situação isolada, então a gente pode também afirmar que a quantidade de movimento antes coincide com a quantidade de movimento depois. É por isso que é importante a gente conhecer a quantidade de movimento, porque ela é a única das grandezas que, independentemente de qual foi o tipo de colisão, ela se preserva. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aqui, ó. Pronto, olha aqui, ó. Se manteve e se manteve. Certo? Então, não há perda se o sistema for isolado. E as aplicações para isso são inúmeras. Eu vou citar um exemplo. Imagina o seguinte. Opa, baguncei aqui. Volta para cá. Sobe um pouquinho. Imagine um bloco de madeira. Vamos desenhar um bloco de madeira aqui. Está marrom aqui para representar a madeira. E que esse bloco de madeira está preso por uma corda ao teto. Pronto. Preso ao teto por uma corda. Paradinho, de boas. Vamos supor que esse negócio aqui ele tem uma massa de 1.450 gramas. Essa é a massa desse bloco, certo? A massa desse bloco. 1.490, vamos botar aqui mais exagerado. 1.490. Ah, professor, esse número é chato. Não, é para facilitar para você. 1.490 gramas. Agora imagine que alguém vai disparar uma arma de fogo contra
esse objeto. Então lá vem aqui um projétil de uma arma de fogo. E esse projétil vem com uma certa velocidade que eu não sei qual é, mas vem com a velocidade aí. Esse projétil, vou botar aqui um P de projétil, tem uma massa de aproximadamente 10 gramas apenas. Agora você entendeu, né? Porque eu botei 10 gramas e 1.490. É só para quando somar dá 1.500, que é um número mais redondinho. Certo? Imagine que ele colidiu aqui. Se ele acerta a madeira, o projétil ele fica incrustado dentro da madeira. Eu tenho uma colisão inelástica. E aí o que vai acontecer com esse bloco? Esse bloco ele vai subir aqui, ó. Ele vai balançar o pêndulo e ele vai ficar assim, ó. Então ele saiu dessa altura aqui e veio para essa altura aqui, ó. Nós temos aqui então uma diferença de altura aqui, ó. Ou seja, a gente deu a esse objeto durante a colisão energia cinética que se converteu em energia potencial gravitacional. Olha que interessante o que a gente tem aqui, ó. A gente pode chegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta preta. Pronto. Eu posso dizer aqui que a energia mecânica foi conservativa nessa transformação. Então eu posso afirmar para você, olha, a energia mecânica, quando o objeto estava no ponto A, tem o mesmo valor da energia mecânica de quando esse objeto estava no ponto B. Ah, professor, qual é o ponto B? Vamos fingir que é esse ponto aqui, certo? A energia cinética em A é mv² sobre 2. E em B é só energia potencial gravitacional, é mgh. Observe que essas massas aqui foram embora, e nem importa que massa é essa. Aí eu posso descobrir com essa continha o valor dessa velocidade. Esse 2 passa multiplicando o g e o h, e esse outro 2 que está aqui em cima, ele passa na forma de uma raiz. Observe que com essa conta eu consigo calcular o quê? A velocidade. Que velocidade? A velocidade que esse bloco tem após a colisão. Não antes, mas após a colisão. Agora, se eu voltar aqui um pouquinho para cá, eu consigo lembrar que a quantidade de movimento do antes da colisão tem que coincidir com a quantidade de movimento do depois da colisão, do após. E antes da colisão só tinha movimento no projétil, e o movimento do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, que é essa velocidadezinha aqui, ó. Agora, depois da colisão, os dois corpos seguiram juntos. Então você vai ter a massa do projétil se somando à massa do bloco para juntos ganharem uma velocidade pós-colisão. Essa velocidade pós-colisão é justamente essa que a gente consegue facilmente calcular. Observe que se eu souber o valor das duas massas e a velocidade pós-colisão, eu consigo descobrir que velocidade essa partícula tinha. Olha que doideira, olha que doideira. Vamos imaginar que isso aqui tem 20 centímetros de altura, tá bom? 20 centímetros. Vamos fazer a conta colocando números agora dentro dela. 20 centímetros é a altura, então vai ficar assim, ó, a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 20 centímetros, que se escreve assim, ó. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4, e a raiz de 4 é 2. Então, após a colisão, esse bloco com a bala dentro dele, com o projétil, estava a 2 metros por segundo. Aí eu volto para cá, olha que legal. A massa do projétil eu estou colocando para ser 10 gramas. A velocidade dele eu não sei. Mas eu sei que a massa dele vale 10 e a massa do bloco vale 1.450. Aí eu venho aqui, ó. Sim, e essa velocidade aqui é pós-colisão, é 2. Professor, o senhor não vai ajustar as unidades, não? Não, não precisa. Porque como esse lado está em gramas e esse lado está em gramas, esse grama com grama vai se cortar. Então a gente vai ficar aqui, ó. A velocidade do projétil vai ser igual a 1.500, né? 1.500 vezes 2 dá 3.000. E esse 10 passa dividindo. Aí aqui em cima você teria os gramas aqui, ó. E aqui os gramas do 10 viria para baixo, a gente ia cortar. A gente vai cortar só essa parte e a gente acabou de descobrir que esse projétil, ele tem 300 metros por segundo, ele tinha 300 metros por segundo de velocidade antes da colisão. Perceba que é possível a gente descobrir a velocidade de um projétil de uma arma de fogo só a partir do balanço que teve ali. Imagine o seguinte, imagine a seguinte situação.
você está estudando para fazer direito. Você é um advogado e aí você tem um cliente que foi preso e ele está sendo acusado de homicídio porque ele foi preso com uma arma de fogo próxima a um ambiente onde aconteceu um tiroteio. Só que aí você, para inocentá-lo e provar que seu cliente não está errado, você precisa comprovar que a munição que foi encontrada não veio da arma dele. Aí uma das soluções, fazer aquela períciazinha, que vai demorar alguns tempos, meses, em alguns casos, para entender qual é a ranhura que está no projétil, para ver se essa ranhura coincide com o que veio do cano da arma. É uma possibilidade. Mas como seu cliente é inocente e você quer celeridade, você pede para um perito fazer esse procedimento aqui. Ó. Imagine que ele assistiu um vídeo do local do tiroteio e viu que uma das balas acertou uma placa que estava pendurada e a placa se balançou. Pelo vídeo ele consegue descobrir qual a altura que a placa balançou. E era tudo que a gente precisava, além da massa do projétil e da massa do bloco. Era tudo que a gente precisava para descobrir a velocidade do projétil. Ah, professor, como é que se descobre se a munição veio daquela arma ou não? Bom, vamos imaginar que um certo projétil de 10 gramas é de uma arma de calibre 9 milímetros. Só que existem outras munições que também têm munições de 10 gramas e nem é 9 milímetros. A energia que ela dissipa é diferente. Então, se você sabe a massa e você descobrir a velocidade, você é capaz de descobrir qual é a energia cinética do projétil. E aí você olha nas tabelas de munições e descobre se aquela munição realmente veio daquela arma ou não. Por exemplo, vamos supor que nesse caso a munição foi de 9 milímetros, mas o seu cliente ele não tinha uma 9 milímetros, ele tinha uma arma mais fraca, uma 380, por exemplo. Ou seja lá, qual é o calibre que é mais fraco que 9 milímetros. Enfim, não é relevante para aqui para a aula. Mas ele consegue descobrir. E se não for compatível? Se a energia daquela munição não é compatível com aquele caso, você acabou de achar um argumento sólido, científico, para apresentar no processo e livrar a cara do seu cliente, que foi preso injustamente. Fez sentido? Olha aí, você pode usar física até dentro da área de direito, das ciências humanas. Loucura, né? Pois é, física é isso. E você acabou de ter uma aula completa sobre colisões. Agora é fazer exercícios, se aprofundar, praticar e ter e dar um grande show na hora da prova. Forte abraço, cheirão para você e até a próxima aula.